Shalom לכולם, ישראליצ'ים, שלום לזרים של גילויים לב. כאן אסף בן-עמי קריספין לוי, זקן של יישוב israelita. Shalom para todos os israelitas e para os estrangeiros de corações sinceros. Shalom para você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube e também acompanha a nossa live no Facebook todo Shabbat às 5 horas da tarde. O ancião Asaf Benami Crispim Levi, da יישוב Israelite, da comunidade israelita de Pereira Barreto. E o nosso objetivo é ajuntar as 12 tribos de Israel, conforme está escrito pelos profetas, para que voltem a guardar a Torá e saiam das religiões, das filosofias modernas. Bom, hoje eu quero falar sobre um item 107, a impureza de um cadáver. Nós estamos falando do ritual de pureza. Já falamos do homem que tem uma impureza normal, do sêmen, da mulher que tem uma impureza normal, e agora vamos falar da impureza de um cadáver. Mas antes de nós lermos, lá em Bemidbar, Números, capítulo 19, 11 a 16, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos, e quero também agradecer os homens e mulheres de bons corações que têm enviado, que têm nos ajudado nesse trabalho, a manter esse trabalho, o nosso canal no YouTube e também os trabalhos sociais e os trabalhos religiosos aqui da comunidade israelita. Aqueles que têm enviado as suas ofertas, os seus dízimos, as suas contribuições. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, então vamos ao assunto que nos interessa, que é o item 107, a impureza de um cadáver. Bemidbar, Números 19, 11 a 16. Bemidbar, Números 19, 11 a 16. O que tocar um corpo morto de qualquer homem será imundo 7 dias. Ele purificar-se-á com Maim ao 3º dia, e ao 7º dia ele será limpo. Mas se ele não se purificar ao 3º dia, então ao 7º dia ele não será limpo. Todo aquele que tocar o corpo de um homem que esteja morto e não purificar-se, contamina o Mishkan de Yahweh, e esta pessoa será eliminada de Israel, porque a Maim, a água da separação, não foi aspergida sobre ele. Ele será imundo, e sua imundícia ainda está sobre ele. Esta é a Torá de quando um homem morrer em uma tenda. Todo aquele que vier à tenda, e tudo quanto estiver na tenda, será imundo 7 dias. E todo vaso aberto que não tiver tampa fixada sobre ele será imundo. E todo aquele que tocar alguém que estiver morto, com uma espada, nos campos abertos, um corpo morto, um osso de um homem, uma sepultura, será imundo 7 dias. Bom, palavras que saíram da boca do Altíssimo. E quando a pessoa vai a um velório, ele está imundo 7 dias. Ele não pode pegar nas escrituras para ler, porque as escrituras são sagradas. Ele não pode fazer a tefilá ao Eterno, porque o Eterno é puro. Ele tem que evitar tocar nas pessoas, porque senão aquelas pessoas que tocarem nas suas mãos estão imundas até a tarde. Bom, então, assim, vamos item por item.
Nós estamos falando aqui de quase 4.000 anos atrás ou mais, e quando o Kohanut, os sacerdotes, estavam todos reunidos, e aí tinha a água da separação, né, que era feita da heifer, da novilha, que queimava essa heifer, né, sua pele, sua carne, o seu dan com o seu estrume, queimava. E o Kohen tomava madeira de cedro, isopo, escarlata e os lançava no meio da cremação da heifer. Então o Kohen lavará suas roupas e ele banhará o seu corpo em Maim, né? Então essa era a preparação da água da purificação, chamada de Maim Tahará. Bom, então essa água da purificação, ela ficava no templo. Então, quando a pessoa ia ao velório, ele, no terceiro dia, ele ia ali ao Kohen e pedia dessa água da purificação, para que ele pudesse purificar. Ele seguia mais 4 dias. No 8º dia, ele estava limpo. Bom, e todo aquele que tocar o corpo morto de um homem que esteja morto e não purificar, se contamina o Mishkan e água. E essa pessoa será eliminada de Israel, porque a maim da separação não foi aspergida sobre ele. Ele será imundo e sua imundície está sobre ele. Então, hoje nós não temos a maim tahará, a água da separação. Mas nós podemos ficar 7 dias nos purificando. Conforme diz o Eterno, que quando nós estivermos nos meios das nações, as 12 tribos de Israel, nós estivermos no meio das nações, nós lembraríamos dos seus estatutos, seus juízos. E ele se agradaria de nós, como ele teve alegria em nossos pais. Então, quando você vai ao velório, segundo a Torá, as palavras que saiu da boca do Eterno, você tem que ficar 7 dias. No 8º dia, né, você está limpo. Bom, então não é só lá no necrotério, mas se fosse no campo também, morresse uma pessoa no campo, né, ou morresse dentro da casa da pessoa, ele teria que ficar os 7 dias, ali passando por esse processo de purificação, né? O versículo 14 de Bemidbar 19 diz: esta é a Torá de quando um homem morrer em uma tenda. E todo aquele que vier à tenda e tudo quanto estiver na tenda será imundo 7 dias. Veio os parentes, veio todo mundo, então imundo 7 dias. E todo vaso aberto, que não houver tampa fixada sobre ele, será imundo. Então todo vaso aberto, que não tiver tampa fixada sobre ele, será imundo. E todo aquele que tocar alguém que estiver morto, com uma espada nos campos abertos, ou o corpo morto, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, ele será imundo 7 dias. Então, preste atenção, quando você vai no dia de finados, que é uma idolatria pagã, você vai ali fazer, né, a sua visita ao hospital, você também está imundo, ao cemitério ali no dia de finados, ou outro dia você está imundo 7 dias. E você tem que passar por esse processo de purificação. Assim é a palavra do Eterno. Bom, agora nós vamos ver na Torá oral esse item de número, Torá oral no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacó, de Yosef, no tempo de Noa, que guardou toda a lei, não só 7 leis de Noa. Isso é falácia das religiões, isso é coisa de religião. Noa guardou toda a Torá. Aleluia. Esse item de número 107, a impureza de um cadáver.
Bereshit 23, 2. Bereshit 23, 2. Bereshit 23, 2. E Sara morreu em Kiriat Arba. A mesma fica em Hebron, na terra de Canaã. E Abraham veio a lamentar por Sara e a chorar por ela. Aleluia. Então, podemos sim fazer uma lamentação, um choro, né? Não significa que nós não podemos ir lá na tenda de um morto, de um parente nosso, de um amigo, né? Exceto o sacerdote, que tem lei específica para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Mas nós podemos ir sim. Agora, nós temos que cumprir a lei do Eterno, ficar os 7 dias em purificação. Aleluia. Então, Abraham ficou esses 7 dias, né? Abraham chorou ali por ela, né? Pela sua companheira, e sepultou ela na cova de Macpela, ali, conforme que o Eterno determinou na Torá, que o homem é pó e ao pó ele voltará. Bom, agora nós vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, homens justos que guardaram a lei, homens que ensinaram a Torá, né? Yahushua era o malar da Torá, conforme está em Malaquia, capítulo 4, capítulo 3 e o capítulo 4. Então, Yahushua era o malar, o mensageiro da Torá, o Magid Shel Torá. E ele veio, ele disse, eu não vim destruir a Torá, a lei, eu vim cumprir ela. Passo os céus e a terra, que são as duas testemunhas, mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, então vamos para o item de número 107, a impureza de um cadáver, né, o item que nós estamos vendo. E nós vamos ver em Lucas, capítulo 9, 59, 60. Lucas, capítulo 9, 59, 60. Ele disse ao outro, segue-me, mas ele disse, Rabi, permita primeiro ir e sepultar o meu Abba. E Yahushua disse-lhe, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas tu vem e proclama o Malhut de Yah, ou seja, a Torá. A Torá, ela é o reino dos céus, conforme está lá em Shemot, Êxodo 19, 5, 6. Se verdadeiramente ouvirdes a minha voz, que é a Torá, e guardar os meus estatutos, meus juízos, vós sereis um reino sacerdotal e povo puro. Por isso que Yahushua falava sempre no reino dos céus, no Malhut Hashamah. E esse homem, né, fez essa pergunta, Rabi, deixa eu sepultar primeiro o meu pai. Aí ele estava morto lá. Se ele vai lá, era 7 dias. Ele não tinha condições de falar mais da palavra. Porque nós não podemos tocar em nada impuro, nós não podemos falar das palavras puras do Eterno, nós não podemos orar, né? Nós não podemos cantar no nome do Eterno. E Yahushua disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que são os mortos? Os mortos são aqueles que não guardam a Torá. A pessoa está morta nas religiões, e em todas as 3 grandes religiões, suas filhinhas, filosofias. O povo está morto. A Torá é nossa vida. Foi por isso que o Eterno disse a Moshe, né? E Moshe apresentou, disse, eu coloco diante de vós a bênção, a brachá, e aquela lá e a maldição. A Raim e a Mavet. Ele disse, escolhe a vida para que vivas, quando guardares esses estatutos e o juízo que eu te ordeno hoje. Aleluia.
Então Yahushua diz, tu vem e proclama o Malhut de Yahweh. Vem e proclama. Aleluia. Primeiramente. Aleluia. Bom, agora nós vamos ver também outro em 1 Tessalonicenses 2:3. 1 Tessalonicenses 2:3. 1 Tessalonicenses 2:3. Tessaloniqui Aleph 2:3. Porque nosso apelo não foi por falsidade, nem por meio de impureza, e nem através de engano. Quer dizer, os Talmudim de Yahushua também ensinaram a Torá, a impureza, né? Nós se abstermos da impureza, nós guardarmos as leis, kashrut, as leis da pureza, da Tahara. E assim que o Eterno abençoe você e sua família, que te guarde e te proteja, e que abra os seus olhos, os nossos olhos, para nós vermos as maravilhas da Torá. Esta é a bênção do ancião Asaf Benami Crispim para você e toda a sua família. Zod Habracha Shel Zaken Asaf Benami Crispim Lekai Lekol Ramishpaha Shalcha. Shalom, shalom.